nós fizemos várias pesquisas, estudamos as dores da alma, renovando atitudes, assistimos algumas palestras, e aí, nos livros que foram os que mais estudamos, Renovando Atitudes e as Dores da Alma, que é do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito, é um livro psicografado, são livros psicografados, e que eles vêm falar, ao longo de suas obras, convites para que nós possamos ter um olhar mais profundo nas questões evangélicas que é proposto nesses livros. E buscando trazer esses ensinamentos para o nosso processo de transformação pessoal, no esforço de fazermos uma reflexão de ordem emocional, psicológica, para usarmos esses conteúdos como ferramenta para nossa transformação. E nesse processo de transformação pessoal, no livro As Dores da Alma, onde é que eu passo, Ana Paula? Na setinha. Ah, pronto, já vi. Obrigada. Então, Hamed, nas Dores da Alma, ele vem falar que essas dores, né, ele vem já esclarecendo, inclusive na introdução do livro, que essas dores são evoluções terrenas, são fases de evoluções, da evolução terrena, nas quais todos nós, seres vivos, estamos em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente nossos impulsos inatos ou forças interiores. E ainda nos alerta que essas dores são fases, como ele vem falando, de todos aqueles que estão nesse processo espiritual, nesse processo de melhoria, de reforma íntima. E que isso significa que todos nós estamos susceptíveis de viver essas dores. É claro que a forma como vivemos é que distinguem. A forma como escolhemos vivenciar essas dores é de cada um de nós. A Leon Denis vem no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e ele diz que existe uma potência, uma força da nossa alma, que é a nossa vontade, que está dentro de nós. E ele diz que não adianta fugirmos dessa verdade, de que a nossa vontade e a nossa escolha, como viveremos as nossas dificuldades, dentre elas as dores da alma, que justamente o nosso tema da noite vai estar entre essas dores, que são fases do nosso processo de desenvolvimento e de crescimento espiritual. Dentro dessas dores, Hamed ele vai destacar algumas, que são, na maioria delas, que já cometemos, que foram cometidas ou são cometidas por nós ainda, que é a crueldade, o orgulho, a crítica, a irresponsabilidade, o vício, a solidão, a culpa, a mágoa, a ansiedade, inveja, a repressão, depressão e preocupação, né? E aí a gente se pergunta, quando a gente vai estudando, a gente reflete, porque eu não sei com vocês, mas eu percebo que, assim, além da família que eu nasci, né, que tem todos aqueles atributos que eu adquiri durante a família que eu fui inserida, mas a mudança veio quando eu comecei a ler livros, quando eu comecei a estudar, certo? Então, a gente se pergunta, quem de nós ainda não é orgulhoso, não é ansioso, não é invejoso, né? E crueldade? Será que nós já fomos cruéis? São temas aí, são sentimentos para a gente repensar a nossa caminhada aqui na Terra. E no livro Renovando Atitudes, o Hamed ele vem tornar a falar para a gente sobre a preocupação. E nesse livro é muito interessante que ele fala sobre preconceito, aprendendo a perdoar, verdade, aparências e tantos outros que nos servem para a nossa vida. E ele chama mais uma vez a atenção para a gente refletir sobre o porquê das atitudes humanas, sobre o porquê que ainda nós temos atitudes negativas que afetam diretamente a nossa alma.
a fim de podermos entendê-las em seus diversos aspectos comportamentais e, como consequência, melhorar a nós próprios, reconstruindo ou transformando-nos interiormente, para que o reino de Deus se edifique dentro de nós mesmos. E o tema desta noite é preocupação. Né? Na verdade, nós vamos falar de algo que não nos acomete. Esse sentimento não acomete os frequentadores do grupo Semente de Luz, não é verdade? Mas o que é preocupação? O que é preocupação? Aí no dicionário, durante as pesquisas, fala que é perda de sossego causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a alguma coisa. Então, nós perdemos o sossego, a serenidade em relação a algo que nos sentimos responsáveis. É o cuidado, a ideia fixa, permanente, dominante, antecipada, que perturba o nosso pensamento. Então, uma ideia que nos acompanha, que nos acomete, fixa, só que é uma ideia antecipada. Bem dizer que é uma ocupação prévia. Já diz, né? Ocupação prévia, você se ocupa antes. É um sentimento de apreensão, de inquietação, de sensação de medo. Na realidade, Hammett vem nos falar que preocupação quer dizer aflição e imobilização do presente, por causa de um suposto fato que poderá acontecer ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Mas se a gente for pensar no axioma da palavra preocupação, nós vamos ver que é pré-ocupar-se, ocupar-se antes. Uma preocupação antecipada, uma ideia fixa. Nós antecipamos o nosso pensamento com uma ideia fixa de apreensão, de receio, de medo em relação a algo que sentimos responsáveis. Hammett vem ainda nos dizer que os preocupados vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar os pensamentos e a imaginação nos fatos de amanhã. E eles, durante todos os ensinamentos dele, nos 2 livros, ele convida a gente a refletir que aqueles que se envolvem nesse sentimento de inquietação, de perturbação, de ocupação com algo, ficam tão envolvidos, presos nessa ideia, que acabam paralisados no hoje por quererem controlar o amanhã. Então, aqueles que são preocupados acabam por não viverem o instante de hoje, o hoje, querendo resolver administrar algo para o dia de amanhã. Aí gastam, despendem tanta energia por meio do seu pensamento e da sua imaginação. E poderia usar essas energias e essas vibrações pensando no bem, ajudando as pessoas. E a gente percebe o seguinte, que em toda a literatura que foi estudada, que foi vista, que foi lida, que foi ouvida, todas elas vai dizer que tudo provém do pensamento. Como o Divaldo Franco já nos falou, isso há muito tempo atrás, que a gente fica imaginando coisas que, por vezes, sequer vão acontecer. Então, como tudo provém do pensamento, e o pensamento acontece por uma lei de atração que a gente atrai, a gente pode modificar no decorrer da nossa vida, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve, mudando essa vibração e essa atração. Aí, estudando esse tema de preocupação, eu me lembrei de um monte de coisas assim, que aconteceram com a minha vida, né? Durante a minha caminhada aqui na Terra. E aí, quando eu vou fazer algum estudo assim, eu primeiro faço para Pedro, né? Para ele olhar, ver o que precisa mudar, criticar, né? E o que eu preciso acrescentar, o que eu preciso tirar. Aí, mas as coisas, as histórias, os casos, eu não conto para ele. E aí ele fica assim, você não vai falar de mim não, né? Mas sabe que eu vou falar dele, não é verdade? Então, quando eu vim morar aqui em Mucuri, há 36 anos atrás, Luciana era bem pequenininha e ele foi trabalhar na CEPLAC, Aquiles foi ajudar ele
mostrar onde era essa fazenda e tal. Depois de 30 dias, ele começou a ir sozinho. E antes, quando ele estava indo com Aquiles, ele chegava todos os dias às 18 horas, impreterivelmente, né, com Aquiles. Aí, como ele é muito despreocupado, muito tranquilinho e tal, ele começou a chegar mais tarde. Aí teve um dia que deu 6, deu 7, deu 8 horas da noite, e ele não chegava. E eu comecei a ficar extremamente preocupada, né? E aí corri, falei com Aquiles, deixei Luciana na casa da vizinha, não tinha asfalto, aquela estrada de chão, e eu imaginando um monte de coisas. O outro agrônomo que teve aqui tinha um carro parecido com o dele, e parece que o cara teve algum desajuste com alguém, e eu falei, pronto, o cara veio ajustar a conta com o Pedro, achando que era Walter. E aí nós fomos, eu, Aquiles e Sandra, agora para onde? A gente foi atrás, né, de Pedro. E na estrada vinham outras pessoas e a gente parava nada. Até quando chegou no trevo de Mucuri, vem ele, morrendo de sorrir, e eu já derramando em lágrimas, né? De tão nervosa, tão agoniada que eu estava. E aí o que aconteceu? Quando ele me viu chorando, ele falou, meu amor, não se preocupe com isso, porque se eu morrer, eu venho beliscar você. Olha para isso. Aí, a partir desse dia, eu inferi dentro de mim que não mais preocuparia com ele nesse sentido. Então, quer dizer, de qualquer maneira, essa aflição e aquela imobilização do presente serviu de alguma coisa para mim, porque aí eu pensei de nunca mais me preocupar. E realmente, isso tem acontecido. Então, a gente pensa e sabe e acredita que cada um de nós que estamos aqui presentes hoje, né, aconteceu um fato, uma experiência parecida, né? E a gente fica atenta para o nosso momento que a gente está vivendo hoje, né? Esse momento da pandemia, do Covid, que já tem 1 ano e tanto. Aí tem, para uns, tem dias que são cruciais, para outros são catastróficos, para outros são difíceis, para outros são normais, né? Não mudou muita coisa. Então, a Ana Paula disse uma coisa muito legal num dos estudos que a gente estava fazendo, a gente ficou conversando antes ou depois, não me lembro bem, e a gente falando disso aí, né, que tem pessoas que estão obcecadas, então, com essa obsessão, essa paranoia, aí estão causando muitos transtornos nas pessoas. Então, nunca se falou tanto, nunca se foi tanto em médicos por causa da ansiedade, por causa dessa preocupação excessiva que gera, que nós vamos ver na frente, outros comportamentos, né, negativos. As pessoas estão buscando remédios para ansiedade, para esses conflitos interiores que a gente sente quando acontece um desequilíbrio nessa ordem, né, psicológica. Então, a Ana Paula falou que a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio entre o cuidar, né? E se precisar sair, porque se trabalha outras coisas, a gente tomar os cuidados necessários. É isso que a gente precisa fazer, né? Cuidar da gente. Então, a gente acaba se preocupando tanto com algo que não vai acontecer, ou chegou a acontecer, mas não daquela forma que a gente esperava, e é isso que os espíritos vêm nos alertar, que os preocupados, eles vivem entorpecidos, gastam e despendem tanta energia do seu pensamento, da sua vibração, por algo que é para o dia de amanhã, e acabamos não vivendo o momento presente, o momento de hoje. E como eu tinha falado anteriormente, a gente pode usar essa energia, essa vibração, para fazer algo de bom em prol da gente e em prol do outro. Tem pessoas que vivem preocupadas eternamente com a velhice e tem medo de morrer. Aí a gente sabe que a única coisa que nós temos certa na vida é a morte, né? É o nosso desencarne. Se a gente não morrer antes, nós vamos ficar velhos, com certeza. Mas se a gente morrer antes, então pronto, vamos morrer jovens, né? No capítulo 25 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, no item 6, Kardec trouxe alguns trechos do Sermão da Montanha. Então, ele diz assim: observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Não observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. Então a gente sabe que Deus, o Criador de todas as coisas, provê suas criaturas com o necessário. Tudo que ele criou na natureza tem necessidade para a gente. Porque seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. E além disso, o Evangelho pede que observemos a vida, como ela se comporta, e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina, que a todos acolhe. Deus nunca desampara seus filhos. Com essas afirmativas do Evangelho, que tudo que vemos, criado por Deus, tem ligação conosco e com todas as partes do universo. E que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. Como diz lá o nosso confrade irmão André Luiz Peixoto, Peixinho, que nós somos co-criadores do universo. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, cooperam da mesma forma para o de outros. Então, quando há confiança, existe fé. E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos justamente a proteção que buscamos em todos os níveis da nossa vida. E se a gente analisar bem, realmente as diversas preocupações sobre as quais não temos controle, nenhum controle, a doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte dos familiares. Podemos nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos saúde, não trazemos a felicidade, não trazemos o amor, não trazemos a consideração ou mesmo o retorno à vida. Porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Com isso, nós estamos aqui falando, e um alerta também da espiritualidade, que por isso nós não devemos ser cuidadosos, laboriosos, previdentes, ocupar-nos do trabalho, das tarefas, dos cuidados que estão sob a nossa responsabilidade, de forma alguma. É importante não confundirmos preocupação com previdência ou cautela. A prudência e o planejamento existem para que possamos atingir um futuro promissor. São desejos naturais dos homens de bom senso. Aí eu me lembro de assistindo Haroldo, ele conta, né, que com todas essas precauções, essa previdência, cautela, por exemplo, você vai viajar. Aí você vai viajar de carro. Então aí você tem que olhar o carro, as condições do carro, se os documentos estão bons, você vai olhar se os pneus, como é que estão os pneus, vai colocar gasolina, tudo isso. Aí você vai fazer uma oração, pedindo a espiritualidade que envolva nós que estamos viajando naquele momento, mas mesmo assim a gente não sabe se a viagem vai ocorrer tudo bem, né? Então, aí a gente fica ocupados com o presente, com o momento de hoje, com aquilo que podemos fazer hoje, com aquilo que está sob o nosso cuidado, sob a nossa responsabilidade, entendendo também que muito daquilo que fazemos, tudo que nós fazemos, na verdade, tem um limite. Por vezes nos esforçamos para resolver um problema, uma situação, ajudar alguém, numa determinada circunstância, e as coisas não se desenvolvem como nós planejamos, ou achamos que deve se desenvolver. E aí vamos nos arrastando, vamos nos angustiando, vamos nos preocupando, e os espíritos nos alertam que, por vezes, nós esquecemos que a vida tem um regente, tem um ser superior que planejou tudo isso e cuidou de tudo que era melhor para nós. E às vezes nós pensamos que sabemos mais do que o regente da vida, porque não está saindo como nós achamos que devia sair. As coisas não estão se resolvendo como nós achávamos que devia ser resolvido, esquecendo que é um ser perfeito, justo, amoroso, bom, que cuida de tudo que é necessário para que o nosso aprendizado se concretize.
Nunca esqueçamos que todos nós somos amparados pela providência divina. Se estamos envoltos em uma situação que não foi resolvida, é porque ainda não estamos preparados, ou ainda no momento que ela se resolva, da forma como gostaríamos que ela resolvesse. E com certeza será resolvido da melhor forma para nós. E nem sempre a melhor forma é como pensamos ser. E é nesse processo de controlar e resolver as coisas que nos preocupamos com os fatos, com os episódios, com situações e vamos despendendo nossas energias, vamos heredando em pensamentos e imaginação e acabamos paralisados, focados naquele momento dessa forma. A Joana de Ângeles vem e nos fala no seu livro Em Busca da Verdade. De forma muito amorosa, ela diz que nós ainda somos um pouco arrogantes nessa nossa maturidade espiritual. E que somos capazes de controlar o incontrolável, esquecendo que o lugar de Deus já está ocupado. Adorei essa frase. Por vezes queremos controlar a vida dos outros e não controlamos sequer a nossa própria vida. Por vezes queremos resolver as coisas dos outros, onde sequer resolvemos as nossas próprias. Às vezes, nós atribuímos o poder que não temos. Essa expressão mesmo, esquecendo que o lugar de Deus já está ocupado, eu vou fazer um comentário que eu ouvi de uma pessoa muito interessante, que encaixa perfeitamente nessa nossa noite de estudo. Um casal pediu, eles eram de outra religião, tinham os filhos, aí ela pediu a uma pessoa que era espírita para ir lá na casa dela, que o marido dela estava muito doente, estava acamado, para dar um passe. Aí vamos dizer que convidou a Ana Paula, né? Aí a Ana Paula foi lá, foi dar o passe, aí ela esperou os filhos saírem, aí a Ana Paula fez a leitura do Evangelho, depois foi dar o passe, aí deu o passe. Aí a esposa pediu para ela fazer uma prece. Aí ela fez a mentalização, pediu a Jesus, a espiritualidade que abençoasse, que tudo fosse feito segundo a vontade de Deus. Quando a Ana Paula falou isso, ela falou, de jeito nenhum, pode parar aí, não tem mais prece. Não existe isso de segundo a vontade de Deus. Ele vai sair dessa, ele vai melhorar, ele vai ficar bom. Então, na verdade, o que acontece? Nós achamos que sabemos mais que o Criador e que sabemos o que é melhor para nós e para o outro e que Deus está equivocado. Aí Joana vem nos diz, mais uma vez, que a ansiedade induz ao desespero e à perda do discernimento. Trabalha em favor dos transtornos de conduta que se podem agravar. E a gente vai ver na frente quais são esses transtornos provenientes da ansiedade que vêm provocados pela preocupação. E aí, ela continua falando o seguinte, que nós precisamos cuidar de nós. E como é que a gente cuida de nós? Nos conhecendo, nos amando. Mas como é que a gente aprende a conhecer-nos? Como é que a gente faz isso? Aí no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. E aí, quando a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a se amar, aí com isso a gente ama o próximo, e a gente sente necessidade de ajudar o próximo. Mas como é que a gente conhece? Como é que acontece esse conhecimento? Aí vem a pergunta 919A. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Aí eu vou pegar o livrinho aqui, que é muito legal e a gente precisa colocar do jeitinho que ele falou. Santo Agostinho responde, ele falou assim, fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e via o que havia para reformar em mim. Aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo de guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim.
Deus o assistiria. Então, Deus não desampara a gente. Se a gente quiser mesmo reformar, se a gente quiser, tiver esse desejo do fundo do nosso coração para a gente nos melhorar, com certeza a espiritualidade, o anjo da guarda vai nos inspirar. E a gente precisa abrir os canais para estar conectado. E aprendendo a amar, a nos amar, o amor é o único sentimento que cresce quando ele é dividido. A matemática do amor é diferente. Quanto mais nos conhecemos, quanto mais nos amamos, mais sentimos necessidade de dividir esse amor com os outros. Porque na nossa caminhada, nós vamos sentir necessidade de conviver com o outro, de ajudar. Aí sim, com esse conhecimento, com esse amor, a gente vai poder auxiliar melhor, a gente vai poder cuidar, ajudar, vai haver confidências, vai a oração, enfim. Entre tantas outras coisas. Antes, enfim, cuidar do outro é muito mais fácil, mas necessitamos cuidar de nós primeiro. Como o mestre já dizia, amar ao próximo com a ti mesmo. Para a gente amar alguém, a gente precisa amar a gente. Aí eu me lembro de uma historinha, bem rapidinho, que Pedro sempre conta, que é verdade, né? Sobre o desencarne de Frederico Figner. Acho que é isso. Ele foi, acho que até presidente da FEB, ele fez muito pelo espiritismo, em divulgação e tudo. Aí, quando ele desencarnou, ele tinha um combinado com Bezerra, e Bezerra foi esperá-lo. E na hora que ele vai passando assim, ele ouve algumas vozes e tal, e aí Bezerra fala, isso não te pertence. Mas quando eles... Aí ele vê uma pessoa com uma luz própria, uma luz imensa, uma mulher radiante, alegre, com um monte de criança. Aí ele falou assim, por que ela tem luz própria e eu não tenho? Aí ele falou, porque você fez muito para os outros e pelo espiritismo, mas você não fez por você. Então você ainda era muito orgulhoso, muito taxativo com as coisas, né? Não era muito parcial. Quando queria uma coisa, quando desejava fazer uma coisa, tinha que ser daquele jeito. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente pediu para reencarnar, né, nessa volta de novo à vida, nós fizemos o planejamento reencarnatório. E esse planejamento foi feito com a nossa participação. Ou não, né? Mas na maioria das vezes com a nossa participação, que depende muito na medida das nossas possibilidades. De acordo com a nossa evolução espiritual, nós escolhemos as nossas provas, nós acordamos com a espiritualidade os nossos desafios, as nossas tarefas, a nossa missão. Por menor que ela seja, não fujamos dela, nem com nós e nem com os nossos irmãos. Remédio também nos lembra que cada coisa na vida tem seu tempo. E que a vida tem um ritmo. Nós somos muito acelerados. Parecemos, às vezes, um bebê de 7 meses. Queremos tudo para ontem. E aí a gente precisa aquietar os nossos corações, entender que não nascemos falando, que não nascemos andando, e que todos que estamos aqui presentes sabemos disso. Quando a gente nasce, depois de um tempo a cabecinha vai ficando firme, depois a gente vai pegando as coisas, depois a gente vai engateando, depois a gente vai sentando. É todo um processo. Assim também acontece com a nossa vida e com a nossa jornada aqui na Terra. E, na verdade, tudo na natureza está em perfeita harmonia. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. E aí, Francisco de Assis, quando ele estava preocupado com as coisas, um pouco angustiado e ansioso, ele ia para um lugar, um refúgio, olhava para o céu, clamava ao Senhor e dizia assim: Senhor, dai-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Dai-me coragem para aquelas que eu posso modificar e sabedoria para eu saber distinguir uma da outra. Então, meus irmãos, que nós, nessa encarnação ainda, que estamos aqui em pleno vapor, que nós conquistemos essa serenidade durante a nossa caminhada aqui na Terra. E coragem, que tenhamos coragem para resolver as coisas que nos são possíveis.
Porque o que está em nossas mãos? O que nós temos em nossas mãos? O dia de hoje. O hoje nos pertence. Até agora, daqui para frente, a gente nem sabe o que pode acontecer. A gente pode dormir e desencarnar, né? Então, o que nós temos hoje? O dia de hoje. Então, que a gente não perca a oportunidade que a vida nos oferece. Oportunidade de fazer o bem, de socorrer, de fazer todo o bem que pudermos na extensão de nossas forças. Aí vem o Evangelho e fala, né? Que não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. O que Jesus quis dizer com essa frase? Ele convida-nos a lembrar que devemos ser previdentes, sim. Nunca, porém, inquietos, preocupados, sofrendo em decorrência de uma imaginação doentia, criando fantasmas que não existem. Façamos o melhor que pudermos hoje, se possível, além das nossas forças, na certeza de que teremos o melhor amanhã. O destino está em nossas mãos. Deus existe, é bom, é justo. E há uma lei que rege todo o planeta Terra, que é a lei de causa e efeito. E todos nós, seres encarnados, temos o livre-arbítrio, ajustando-nos nos planos abençoados que nos são sugeridos pelo Cristo. Hamed nos diz que a preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente. Nós não conseguimos visualizar nada. E Haroldo, ele vem nos falar sobre algumas consequências das pessoas que são muito preocupadas. Aí, uma das coisas, a ansiedade, que é a preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações. Fobia simples, medo irracional relacionado ao objeto ou situação específica. Síndrome do pânico, ataque de pânico, taquicardia, perda do foco visual, dificuldade para respirar. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, que compromete todo o funcionamento do indivíduo, causando dor psicológica e está dividido entre a depressão e a compulsão. E a fobia social, ansiedade intensa e persistente relacionada a uma situação social. Aí eu me lembro, algumas pessoas conviveram comigo, Ana Paula, Vera, Pedro nem se fala, né? E outras pessoas, meus filhos. Em 2005, quando eu fui convidada pela secretária de Educação na época para conduzir o setor rural. Então, eu fiquei tão preocupada, tão focada, que eu fiquei gerou um medo, uma preocupação intensa, eu comecei a ter taquicardia, e essa taquicardia aumentou para a síndrome hipertensiva da ansiedade, aí eu tive que ir para psicólogo, psiquiatra, enfim. Foi uma coisa assim muito ruim. E só quem vive e quem sente é que sabe como que é ruim. É uma angústia, é uma coisa, uma química no corpo que desenvolve toda, que parece que a gente vai morrer e que ninguém vai socorrer a gente. E aí foram isso e tratamentos espirituais, que eu vou falar mais na frente um pouquinho. Então, na verdade, a preocupação em síntese é a desconfiança nas leis da vida. Em outras palavras, a falta de fé. Se a preocupação fosse apenas uma preparação para o dia de amanhã, um planejamento, ela certamente seria benéfica. No entanto, sabemos que ela vai muito além disso. Sua tônica principal, aliás, está na antecipação do sofrimento, no terrorismo interno totalmente desnecessário. E a gente percebe que é uma incoerência. Quanto mais preocupados ficamos, mais incapazes vamos ficando para resolver aquilo que nos atemoriza. E para finalizar o nosso estudo da noite, sabemos que esse sentimento de preocupação, por vezes, nos escapa a razão e é quase inevitável. No entanto, existem alguns auxílios com os quais podemos contar. Então, quais são eles? A oração.
Manter contato com o Criador e com a espiritualidade superior através da prece é muito e sempre importante. Esse hábito da prece, da oração, fortalece o espírito diante das faculdades e nos relembra dos objetivos maiores da vida. Conversações salutares. Contar nossa preocupação para quem confiamos. Evitar guardá-la para nós. Depois, ouvir um bom conselho, sempre salutar, considerando que quase sempre criamos um monstro inexistente. Supervalorizando questões, enxergando as coisas apenas através de um ponto de vista. A meditação. Reservar alguns minutos diários para a prática da meditação, evitando que os pensamentos negativos se instalem. Além disso, boas leituras auxiliam e substitui ideias sufocantes por ideias revigoradas. E desejo falar para vocês o seguinte, que esses tormentos que acontecem conosco devido à preocupação excessiva, tanto Joana de Anjos como Haroldo vem nos falar, e que tem cura. Essas fobias que nós falamos atrás, o síndrome do pânico, a ansiedade, o toque, a fobia social, ela tem cura, segundo Jacob Mello, Ana Vargas, Adilson Mota e outros praticantes do magnetismo, né? E hoje existem os passes específicos. E nesse momento de crise, nunca se teve tanto tratamento espiritual à distância com o magnetismo. Inclusive, no curso que eu faço com Jacó, ele falou que são tantas as pessoas que não tem mais vaga. Não existe vaga mais no centro, porque o passe, ele é muito, você despende muita energia, então ele só pode ser dado uma vez na semana. Então, para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha de um livro bem bacana, que é do Contos do Divaldo, que fala sobre as pessoas que são muito preocupadas, que vivem engateadas nesse processo, né, de angústia, de medo de morrer e tal, e que se precipita, ficam desesperançosos. Então, a historinha é bem pequenininha, mas muito significante para a gente pensar, e repensar e refletir. Então, um homem, no limite de suas forças, atentou contra a própria vida com uma arma de fogo. Aí um vizinho, ouvindo tiro, adentrou naquele apartamento e ao lado do corpo encontrou uma carta com o seguinte conteúdo: não deu para suportar. Passei a noite toda como louco pelas ruas. Fui a pé, não tinha condições de dirigir. Perdi meu emprego por injustiça feita contra mim. Nada mais consegui. Ontem telefonaram avisando que minha morada no campo foi incendiada. Estava ameaçado de perder este apartamento por não ter podido pagar as prestações. Só me restou um carro, tão desgastado que nada vale. Afastei-me de todos os meus amigos com vergonha desta humilhante situação. Agora, chegando aqui no apartamento da minha casa, não encontrei ninguém. Fui abandonado e levaram até as minhas melhores roupas. Aquele que me encontrar, faça o que tem que ser feito. Perdão. Aí o vizinho, o que ele fez? Não pegou em nada, a primeira coisa que fez foi ligar para a polícia. Aí os policiais chegaram. Quando os policiais chegaram, eles viram que tinha um recado na secretária eletrônica. Aí era a voz do homem que havia desencarnado. E ela dizia assim: alô, sou eu, querido. Liguei para a firma. O engano foi reconhecido e você está sendo chamado de volta para a semana que vem. O dono do apartamento disse que tem uma boa proposta para não perderem. Para não perder o apartamento. Estamos na nossa casinha de campo. A história do incêndio era trote. Isso merece uma festa, não merece? Nossos amigos estão vindo para cá. Um beijo. Já coloquei suas melhores roupas no porta-mala do seu carro. Vem.
Então, no último minuto, reflita pelo menos mais um pouco. Por favor, por maiores que sejam as circunstâncias, nunca percamos a fé. Então, veja bem, a gente sempre fala isso quando a gente está conversando aí, Pedro, que uma ação a gente pode comprometer esta encarnação e a próxima, né? E assim, que o nosso estudo da noite faça a gente refletir e que possa ser ajustado em nós o que for de melhor, né? E a gente estarmos conectados, já que tudo provém do pensamento, estarmos conectados sempre no bem, para que nós possamos conseguir o progresso espiritual mais rápido. Então, fiquemos com Deus, que Jesus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre.